A vida profissional, agregada com os afazeres domésticos, são desafios do dia a dia da mulher. Viver os princípios da fé e levá-los ao cotidiano na liberdade de Deus é o que motiva a Ivone. A nossa atitude é que mostra que você é um cristão, não é a fala, porque se você prega o evangelho, você fala da palavra e depois desdiz tudo através de uma ação, perde todo o sentido. A fé que ela sustenta é baseada nos valores de ação. Passa pela liberdade, liberdade que temos de ação, liberdade que temos de tratar as pessoas. Oração é orar mais ação. Não existe a oração em si, ela vem acompanhada da ação. É possível e eu acho que é um exercício diário, não só para mim, mas para todos que querem seguir o evangelho, que querem se aproximar de Deus e trilhar esse caminho que Jesus veio aqui para nos mostrar que existe para o Pai. Uma mulher de fé que não esconde o orgulho de ser evangelizadora. Eu tenho uma família católica, desde muito garotinha, desde bebê, Eu fui criada na igreja, minha família é muito grande e eu ia todos os domingos com a mamãe e depois continuei nessa caminhada, participando de catequese, grupos de jovem. Sempre fui engajada, sempre participei de um movimento e, na verdade, o catequizar é que me apaixona muito. Falar de Cristo, falar da vida dele, falar do evangelho, isso para mim é uma alegria muito grande. Ela é catequista e ensina os alunos a viverem na liberdade que foi dada. Eu sou uma catequista desde adolescente. Eu comecei na minha igreja lá em Valinhos, auxiliando uma catequista e desde então eu nunca parei. O evangelho me chama, a paixão que eu tenho pelo mestre é muito grande. Então eu sinto assim que a palavra tem que ser divulgada. Como diz Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Eu coloco sim que quanto mais eles forem crescendo, mais eles vão ter que dizer sim para o evangelho, para a vida cristã, para essa caminhada. E o quanto isso é importante, na nossa religiosidade, no nosso perfil psicológico. A fé vivida por ela é uma alegria e uma paixão que a estimula mesmo diante dos desafios. É um exercício diário, não só para mim, mas para todos que querem seguir o evangelho, que querem se aproximar de Deus e trilhar esse caminho que Jesus veio aqui para nos mostrar que existe para o Pai. Fácil não é, eu digo na catequese, e eu experiencio isso na minha vida, não é fácil. Porque para a gente perder a compostura não precisa de muita coisa, mas é um exercício e através de fé, de muita oração, a gente vai dia a dia errando, pedindo perdão, retomando. Uma contribuição que ela considera fundamental para o reino de Deus. Eu me sinto, eu acho assim, orgulhosa de ajudar o mestre, Porque acho que a gente tem que fazer acontecer o reino de Deus aqui na Terra. E ele nos usa, com certeza, ele nos usa para isso mesmo. Muito boa noite! É uma alegria poder estar aqui com você em mais uma Madrugada de Bênçãos. Sua companhia nos faz bem e é uma satisfação poder passar com você estas horas, no finalzinho dessa noite, início de um novo dia, chegando à madrugada, nesse nosso horário marcado. Eu daqui, você daí, nesse nosso ponto de encontro, para concluirmos bem esta semana, para reabastecermos a nossa energia interior e assim pedir a Deus luzes e bênçãos para a semana que se inicia. Vocês viram no VT que coisa bonita, não? Uma vida entregue, doada, uma leiga que se mostra como fazer o evangelho acontecer no dia a dia. Todos nós podemos dar um pouco de nós mesmos. Todos nós temos condições de realizar as obras do Mestre. Todos nós temos condições de nos colocarmos como discípulos e missionários do Senhor.
Eu como padre, você como leigo, os religiosos como religiosos e cada um de nós fazendo o papel de evangelizar a partir do Evangelho. E por falar em Evangelho, o Evangelho de hoje está riquíssimo. O Evangelho de hoje nos resgata interiormente para que nós pensemos no nosso lugar de oração. Onde nós rezamos, onde nós buscamos Deus. Então, para ilustrar o Evangelho de hoje, nós vamos ver mais um VT. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Porque está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, e vocês estão fazendo dela uma caverna de bandidos. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Que lindo, não? Uma boa produção aqui da nossa TV Século XXI, que retrata esta passagem bíblica do Evangelho de São Lucas de hoje, na qual traz Jesus indo ao templo de Jerusalém. Como nós víamos, quanta humanidade estava ali em Jesus. Quanta humanidade estava expressada nas ações do Mestre. Jesus é aquele Deus que se fez homem e assumiu a nossa identidade humana, fazendo com que nós pudéssemos também ter a identidade divina resgatada dentro de nós. Como nós sabemos, Jesus é mostrado no Evangelho de Lucas indo a Jerusalém. Jesus segue uma grande viagem e o templo de Jerusalém era o lugar onde Jesus queria estar, era o seu destino final, era lá onde ele estaria, era lá para onde ele caminhava. Por quê? Porque para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, o templo era o lugar onde Deus morava. Era o lugar onde o povo encontrava-se com Deus. Todavia, Jesus, ao chegar lá, ao perceber como o lugar do encontro com Deus e seus filhos estavam, Jesus se cria uma ira enorme. Jesus se enraivece e destrói aquilo tudo que estava ali. Jesus percebe que a realidade a qual ele encontrava não era a realidade querida por Deus. Ao chegar no templo, Jesus via os vendilhões, os cambistas, aproveitando-se da simplicidade e da boa vontade das pessoas para explorá-las, sendo protegidos pelos sacerdotes. E Jesus, ele quer devolver a dignidade do templo. Ele quer devolver àquele lugar o significado para o qual ele foi criado. O lugar de oração, o lugar do encontro de Deus com seus filhos. E Jesus é filho. Jesus vai buscar o Pai. Jesus vai ao encontro do Pai e quer que todos nós também o façamos. Por isso que o templo, outrora purificado com esta ação de Jesus, Jesus faz dele lugar também para pregar. São inúmeras vezes que nós vemos Jesus pregar no templo de Jerusalém. São inúmeras vezes nos evangelhos que nós encontramos Jesus ladeado de pessoas que buscavam escutar a palavra do Senhor, que buscavam ouvir aquilo que o Mestre tinha para dizer, que buscavam aos pés de Jesus no templo realizar aquilo que Deus espera que nós realizemos. Por isso o nosso tema de hoje permeia este âmbito de oração. Você acredita no poder da oração? Você de fato tem consciência de que este ato de rezar, ele tem uma eficácia sobre nossa vida? Para que nós possamos entender um pouquinho mais, é necessário que a gente entenda que orar e rezar são sinônimos. Algumas pessoas, alguns grupos religiosos retiram o rezar de suas falas e ficam apenas com o orar. Todavia, para nós cristãos católicos, a língua materna da igreja é o latim. E essas duas palavras, esses dois vocábulos, derivam, sim, do latim. Orare e recitare. Orare, que significa oração, seria repetir fórmulas prontas. Repetir uma defesa, fazer uma defesa. E o rezar, vem do recitare, significa recitar algo já elaborado. Portanto, para nós, na nossa língua portuguesa, orar e rezar significam a mesma coisa. É como se eu dissesse vermelho e encarnado. Então, na nossa vida,
Qual o lugar que a oração ocupa? Tendo base e esclarecimento que a oração é este encontro com Deus, é esse momento no qual eu me conecto com o sagrado, no momento no qual eu me deixo elevar pelo transcendente, o momento no qual eu me envolvo com Deus e deixo com que Ele fale. Porque há uma diferença muito grande quando vamos rezar e deixamos Deus falar conosco. Algumas vezes as nossas orações tornam-se barulhentas. Falamos, pedimos, imploramos e repetimos grandes fórmulas e deixamos Deus um pouco silencioso. Mas diante de Deus, quem tem que silenciar somos nós. Nós precisamos ter essa dimensão do silêncio interior para, nesse momento de oração, deixar Deus tocar no nosso interior, tocar no nosso coração, falar ao nosso ouvido. Permitir que a boca de Deus encoste no nosso ouvido e que nós possamos escutá-lo. É juntar o nosso coração com o coração do Criador e sentir o mesmo pulsar por amor a nós. Portanto, hoje, vale a pena, nessa madrugada, nós percebermos como está a minha vida de oração. Como está o meu modo de rezar? Como eu rezo? Será que, de fato, na igreja eu encontro um lugar de oração? Ou na igreja eu me disperso na oração e disperso os outros? Será que a igreja, só ela, é o lugar de oração? Será que eu não posso rezar em outros lugares? O que é oração, além de recitar fórmulas? Tudo isso pode estar passando pelos seus questionamentos. E nós juntos hoje, nesse programa, vamos levantar tudo isso para esclarecer, para crescermos em comunhão e assim colocarmos-nos em um conceito orante capaz de absolver a realidade daquilo que de fato é o ato de rezar. Portanto, um conceito bem rapidinho, simples, que serve para mim, para você, como oração é deixar Deus falar. Quando nós deixamos Deus falar, nós nos colocamos abertos. Se oração é deixar Deus falar, então no momento de oração eu necessito silenciar o meu barulho interior. Eu necessito ter conta ou dar conta daquilo que está dentro de mim. Eu necessito perceber-me enquanto pessoa, enquanto gente. Eu necessito buscar aqui dentro, lá no meu interior, no fundo de mim, quais são as razões que eu dou para a minha vida. E percebendo tudo isso, as nossas inquietações, os nossos barulhos internos, nós vamos abrindo-nos para a voz de Deus que vai falando dentro de cada um de nós. Vamos ao mesmo tempo que vamos nos conhecendo enquanto pessoa, nós vamos deixar Deus agir. Este era o conceito que os santos padres tinham de oração. Oração é conhecer-se para conhecer a Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aí hoje com esse tema tão profundo e tão eficaz na nossa vida, do poder da oração, vale a pena se perguntar: você gasta tempo com você? Você gasta tempo em avaliar a sua vida? Você gasta tempo em perceber-se por dentro? Em notar quais são aquelas feridas que ainda estão purulentas aí dentro? Quais são aqueles pontos que necessitam ser iluminados pela luz do Evangelho? Quais são aqueles lugares que Deus precisa agir, que Deus precisa clarear? Sem que nós tenhamos este conhecimento, nós não poderemos nos colocar diante de Deus em um estado de oração, porque estaremos presos, encapados na nossa mediocridade. Não sejamos medíocres, mas ao contrário, vamos buscar aquilo que é direito nosso. Nós, enquanto filhos de Deus, nós necessitamos ir ao encontro do Pai que nos escuta. A Eucaristia é o lugar por excelência onde nós entramos em comunhão com Deus. A missa, a celebração da Eucaristia, é o ápice da vida do cristão de oração. Lá nós rezamos em comunidade e no meio da assembleia celebrativa, Deus se manifesta, Jesus se doa em alimento. E é ali onde eu reabasteço-me, para que eu possa, no dia a dia, tornar a minha vida eucaristizada. Fazer com que as minhas vivências, que as minhas relações, que o meu desdobramento diário, ele possa ser uma iluminação daquilo que eu vivi a partir do encontro
com Jesus na Eucaristia. E assim ter outros encontros com o Mestre ao longo do dia. Porque a palavra de Deus é a palavra por excelência. É ela que nos conduz com a oração. É na palavra que nós buscamos fundamentar a nossa vida orante. É a partir do Evangelho, a partir daquilo que Jesus nos apresenta, que nós buscamos nos reerguer diante da vida.